Oi, oi, boa tarde a todos. Eu sou Tomitin, estamos novamente em Rotterdam Frame, esta vez com um diferenciado. E peço desculpas por la mudança de horário, pois estamos com um fuso horário que a gente não tinha reparado na hora da transmissão. Mas seja muito bem-vinda aqui, Thalita Simon. Muito obrigada, desculpa aí pela confusão. Nada que isso, acontece e este podcast sempre fala de lado humano, né? Que nunca ninguém é perfeito, Thalita. Então, se temos um jeito de conversar agora, agradeço muito, né? Já nossos convidados ou assistentes terão a oportunidade de ver nossa live depois, e a quienes estejam conosco, desde já agradeço já. Eu agradeço a flexibilidade também. Então, Thalita, vamos ir sem mais delongas, que sabemos que o tempo também é um pouco apertado aí. Conta para a gente, Thalita, quem é você? Nossa, vamos lá. Resumidamente, antes de entrar um pouco mais a fundo no nosso bate-papo. Bom, meu nome é Thalita, né, como já está escrito aqui. Eu sou de Minas, né, do interior de Minas, e eu trabalho com inglês. Eu trabalho desde os 18 anos com inglês, então é uma jornada aí de 17 anos, né? E o meu objetivo, né, é ajudar profissionais a se sentir confiante falando inglês, né, e conseguir se preparar para vagas internacionais, para morar fora, para trabalhar remoto do Brasil. E majoritariamente dos nossos alunos, né, são pessoal de tecnologia, né, porque tem muitas oportunidades, né, nessa área fora do Brasil. Então, eu acabei que entrando muito, assim, nessa parte de tecnologia. E eu fico feliz, assim, de poder ter tanta gente que tem, né, que está procurando oportunidades fora. Assim. Então, assim, para mim tem sido bem legal poder ajudar, né, as pessoas a ter uma carreira internacional, né? E por que não ganhar em euro e dólar, né? Isso é o mais interessante, né, Thalita? É a melhor parte, né? Mas assim, como você acha que chegou esse momento? Qual foi o dia que começou toda esta história e chegar a ter agora um empreendimento sobre esta área de inglês que é muito, muito procurada por nós, os profissionais de TI? Conta um pouco os inícios para saber um pouco mais de ti. O início, assim, de como eu comecei a dar Da, aula da, ou da da escola? faculdade, você sempre achou que o inglês era parte de sua vida? Como é que você decide chegar a este ponto de Olha, empreender se eu também? te contar como que eu entrei nessa, você não vai acreditar. Na verdade, sou formada em música, né? E quando eu comecei a faculdade, eu precisava trabalhar. E aí eu tava conversando, porque assim, é difícil, né, conseguir um trabalho fixo, né, dentro da música. E aí eu tava conversando com um colega de sala, eu falei assim, cara, eu preciso arrumar um emprego, você né, o que eu faço, tal? Aí ele assim, o que você sabe fazer? Aí eu assim, eu sei falar inglês, sei falar espanhol, sei dançar balé, aquelas coisas, né? Aí ele assim, eu sou professor de inglês, você não quer que eu te indico na minha escola? Eu falei, quero. E foi assim que começou assim, totalmente sem pretensão nenhuma. Eu comecei a dar aula com 18 anos e foi uma coisa que eu gostei bastante, assim, que me sempre deu muito prazer. Eu acho que caiu aqui, hein? Cai não, estou ouvindo. Oi, tá. Então foi basicamente isso, assim, eu que
eu comecei meio que por acaso, mas foi uma coisa que eu realmente me apaixonei, uma coisa que hoje eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. E eu até, inclusive, pensei, né, em fazer uma transição de carreira para tecnologia, mas lá por 2018. Só que foi uma coisa que, assim, hoje eu vejo que eu estou fazendo a coisa certa, né, de trabalhar com inglês, mas dentro da área de tecnologia. Tem sido bem legal essa mudança. Maravilha. Mas espanhol, eu não sabia que também falava espanhol. Interessante Muito isso, é? pouquinho. Eu passei, ano passado eu fiquei 6 meses morando na Argentina. Aí deu para dar uma Olha, praticada. eu já vi cariocas falando com acento argentino, mas você de Minas também tem acento argentino. Nossa, eu vou falar, eu penei um pouco, viu, com os caixas. Ai, meu Deus. Porque não, a minha professora de espanhol no Brasil, ela era colombiana. Então o sotaque era muito diferente. Quando eu cheguei na Argentina, eu falei, Jesus do céu, tenho que aprender um negócio novo aqui. Eu acho que é muito complicado, hein? Mas assim, como é que decide deixar Brasil, então? Então, foi uma coisa meio. Parecia, na verdade, mais coisa de filme, falar para ser sincera. Foi em 2015 e eu tava assim, meio que estagnada na minha vida, na minha carreira e tal. E eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente, eu quero mudar de áreas e tal. E aí eu resolvi ir morar fora. Eu fui. Primeiro lugar que eu fui morar foi em Dublin, né, na Irlanda. E desde então já morei em Dublin, já morei em Amsterdã, na Holanda, já morei. Agora estou em Bangkok, na Tailândia, né? Por isso a confusão do fuso horário. E aí, dos últimos 2 anos, mais ou menos, para cá, eu tô mais como nômade digital. Então, eu estou viajando, ficando um tempo em cada lugar, mas ainda não me fixei em lugar nenhum por enquanto. Quando você acha que decide realmente mudar a história de muitas pessoas, né? É uma necessidade do mercado, é uma necessidade de um amigo, como é que chega você a pensar em Verbalize, né? Então, essa foi uma história interessante, porque assim, eu fundei a Verbalize Now junto com meu namorado, né? E ele é professor de inglês também. Então, um dia a gente estava sentado conversando e ele falou assim: qual que é o seu sonho? Aí eu falei assim: ah, meu sonho é abrir uma escola online de inglês e tudo mais. E foi engraçado porque, assim, um mês depois que eu falei isso pra ele, me apareceu uma pessoa que queria fazer aula de inglês. E eu, assim, eu tava dando aula numa escola, então, assim, não era uma coisa que eu tava pensando, mas eu falei assim: ah, vamos, vai aqui, né? E aí era um profissional de TI, ele era um QA tester, e ele virou para mim e falou assim: olha, eu preciso de ajuda, eu preciso me sentir mais confiante para aplicar para as vagas internacionais. Eu queria que você me ajudasse. Eu falei assim, tá bom, eu posso te ajudar. E eu sei que, assim, em 4 meses a gente conseguiu melhorar o inglês, melhorar a confiança dele, praticar para as entrevistas, e ele conseguiu uma vaga numa startup em São Francisco. E aí ele ficou assim, mega feliz, que era isso que ele queria e tudo mais. E aí ele falou assim: meu, você tem que ajudar as outras pessoas, porque tem muitos profissionais da área de tecnologia que também estão buscando oportunidades fora. E, cara, eu tenho certeza que isso ia ser, tipo, perfeito para você. E é engraçado porque, assim, eu já queria abrir minha escola, só que, assim, eu ainda não tinha um direcionamento. Eu queria, assim, business English, mas ainda não sabia qual nicho. E acabou que se tornou o que a gente faz. Assim, a gente só faz isso. A gente trabalha com inglês para o trabalho, né? Então, assim, se você quiser saber como fazer o seu trabalho em inglês e como participar de entrevistas também. Então, acabou que, assim, nos últimos 2 anos, a gente ajudou mais de 60 profissionais a conseguir Uau! vagas fora. Então, assim, isso para mim
é tudo. É o motivo de eu fazer o que eu faço, assim, de ter alunos que mudaram completamente de vida por causa disso, porque eles conseguiram ganhar confiança falando inglês e conseguiram vagas melhores. E hoje em dia a gente tem aluno que está morando, sei lá, em Portugal, na Alemanha e na França, na Espanha, aí tem outros também que estão no Brasil, que estão trabalhando remoto, construindo casa, comprando carro, comprando isso e aquilo. Então, assim, para mim, ver o pessoal crescendo, assim, isso é muito legal, me deixa muito feliz. Que bom, eu acredito que el COVID, além de ser um pouco, deixando o lado triste, né? Deu essa oportunidade, alavancou, né? A oportunidade de poder trabalhar remotamente e um novo nicho de negócio saiu, né? Uhum. Agora, você fala que tem muitos alunos fora, né? Qual acha que é o, assim, o comum pensamento das pessoas que têm para aprendizado deste novo idioma? Peraí, desculpa, você pode repetir de novo? O problema que tem a maioria dos alunos em começar e ter, assim, um pensamento que será, dá certo, não dá certo, Ah, estou uhum. preparado, não estou preparado, como começar? Porque todo mundo se pergunta, né, como começar? E normalmente até eu procrastinei muitas vezes, né? Eu tentativa e nunca fui além, né? Eu vou falar, isso é uma coisa que é um pouco difícil mesmo, porque eu falo para os meus alunos que a grande parte dessa questão, né, de aprender inglês é mudar o mindset. Porque às vezes a gente tem muito essa síndrome de vira-lata, né? Tipo, eu não consigo, eu sou brasileira, quem que vai me querer me contratar? Eu mesma, eu era assim. E eu recebi vários nãos no exterior, por ser brasileira, né? Por ter passaporte brasileiro. E isso, querendo ou não, faz com que a gente, né, que vai acabando um pouco com a nossa confiança, né, tipo, aos poucos. E então eu acho que assim, a primeira coisa que eu faço com os alunos é trabalhar a confiança, porque não adianta, quando você é confiante, tudo fica mais fácil. Tudo você consegue se expressar melhor, mesmo que você errar, você não vai falar assim, ai meu Deus, eu errei e tal, e entrar naquela, né, naquela ansiedade. Você vai falar, beleza, errei e tudo bem. Então, acho que assim, você trabalhar essa confiança vem em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. Antes de você trabalhar o inglês, trabalhar sei lá, a sua expertise na sua área, você tem que acreditar que você consegue. E eu vou te falar, eu já trabalhei com gente do mundo inteiro, assim, e eu vou falar que o brasileiro, ele é muito trabalhador, assim, no sentido de muito batalhador, de fazer o negócio acontecer, de falar, não, peraí, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço tal. E tem outras culturas que são assim, tipo, olha, deu meu horário, desculpa, mas isso aqui eu vejo amanhã. Ah, não, isso aqui não tá no meu contrato. E eu, assim, cara, a gente tem um puta. Acho que assim, não só brasileiro, mas o sul-americano, né? Ele tem essa coisa, tipo assim, de querer se provar, né? Então eu acho que é uma coisa que a gente tem um superpoder que a gente nem imagina. E o dia que a gente parar de achar que ser brasileiro é uma coisa ruim e ver como uma coisa boa, cara, você consegue crescer na vida, você consegue outras oportunidades. Porque assim, quando você vê outras culturas trabalhando, você fala assim, caramba, a gente trabalha pra caramba. A gente é muito dedicado. E é É, só queria fazer um adendo aqui ao comentário do Maicon ali. Cara, esse é o nosso aluno, assim, estrela. Eu vou falar assim, ele fora da curva. fora da curva. Ele ficou 1 ano fazendo entrevista e eu falei para ele, Michael, só aceita quando vier uma proposta muito boa, muito boa. Cara, foi lá, estudou, participou mais de 100 entrevistas num ano inteiro, assim, recebeu várias propostas e hoje em dia eu fico mega feliz assim de ver como que a vida dele mudou, como as coisas que ele está conquistando. Então, assim, cara, é possível, só que a gente tem que acreditar na gente em primeiro lugar, porque se a gente não acreditar, ninguém vai, ninguém vai. Com certeza, né? Esse fator é muito importante para o começo de todo, né? A confiança, né? E saber o que a gente quer, né? Felizmente estamos com
assim, uma caça de talentos pelo estrangeiro, chame-se Europa, Austrália, Estados Unidos, que as características de um brasileiro realmente são sobressalentes, porque não só sabem uma coisa, sino também vão na procura de mais conhecimento, né? A gente sempre, assim, por ser de Latam, a gente sempre faz um esforço a mais, né? Em nosso entendimento da área de TI. Porém, às vezes, não sei se repara muito, falam, se quer aprender inglês, aprende a cultura deles, como é que eles são. Que poderia falar você disso? Ou que fatores são determinantes para um novo começo no aprendizado desta língua de inglês? Olha, eu vou falar, você tocou num ponto super, super importante, que é a parte de cultura. Porque, assim, a gente trabalha com todos os, né, os graus, né, de aprendizado. A gente trabalha com quem está começando do zero, com quem está no intermediário, precisa melhorar um pouco a parte de business e tal, com quem já está fazendo entrevista, precisa preparar essa parte, mas com quem também já conseguiu o emprego, mas agora está tendo que aprender a mudar a comunicação para falar com pessoas de outros países. E isso é uma coisa que, assim, não vai ter nenhuma outra escola que vai te ensinar isso. E dois, as pessoas não entendem como que isso é importante. Quando a gente está falando com pessoas de outros países, e eu vou falar isso, começa pequeno, começa com português. O português fala a mesma língua que a gente, mas tem uma grande diferença de como a gente usa o português. Então, acaba tendo muito mais problemas de comunicação. Agora, imagina se fosse se falar inglês. Aí tem culturas que são mais diretas, tem culturas que falam, que explicam as coisas de uma forma diferente. Então, assim, a gente precisa saber a lidar com essas culturas para que não seja um motivo assim, tipo, eu trabalhei com um estrangeiro e não gostei, vou voltar para o Brasil. Porque não soube se adaptar, não soube entender como que as pessoas conversam, como as pessoas falam. Porque a gente também tem essa coisa de achar que, assim, quem é direto é rude. E às vezes, muitas vezes, a gente não sabe lidar com quando a pessoa é muito direta, quando dá um feedback negativo direto. Então, assim, essa parte cultural é extremamente importante. Maravilha. Estava, estou com um professor atualmente, né? Mas assim eu fico questionando-me quanto tempo ou quantas vezes na semana a gente deveria fazer esta dinâmica de uma coisa é gramática, outra coisa é conversação. Que tempo Uhum. deveríamos otorgar para cada um deles e se você poderia ajudar-nos assim como um planejamento como para seguir ou como é que você leva em Verbalize Now ao sistema de estudos? Olha, considerando assim, vamos pegar o pessoal de tecnologia, né? É um pessoal que trabalha, né, full time e ainda chega em casa e vai estudar tecnologia. Então, assim, vocês já vão partir do princípio que o tempo já é limitado, né? Então, não é, eu não vou falar assim, gente, vamos estudar aqui 3 horas por dia que você vai ficar super bem. Não, não é, não dá. O que eu falo para as pessoas? Começa pequeno. Começa com 10 minutos por dia. Porque é melhor 10 minutos por dia do que você pegar um sábado e ficar 5 horas. Porque o teu cérebro não vai ter tempo para digerir, para absorver aquilo lá. Então é melhor fazer mais frequência. E aí, à medida que você fala assim, cara, olha, hoje eu tô conseguindo fazer 10 tranquilo, agora eu vou fazer 15, vou fazer 20, vou fazer meia hora. Então, vai aumentando o gradativo, porque assim, é que nem academia. Se você vira e fala assim, eu vou ficar 2 horas por dia, todos os dias na academia, o primeiro dia que você faz 1 hora e meia, você fala assim, ai, você já desanima, porque você não chegou na sua meta, entendeu? Agora, se você fizer o contrário, pegar uma meta pequena e ir aumentando, você tem a sensação que você cumpriu a meta. Você fala assim, beleza, eu já fiz meus 10 dias, já fiz meus 15 minutos, né? Meus 10 dias, meus 10 minutos, meus 15 minutos. Consegui fazer por hoje. Beleza, amanhã eu aumento um pouquinho mais, entendeu? Agora, tem a segunda questão, que é o seguinte, as pessoas, elas não sabem como estudar. Porque o que eu mais vejo a gente falando assim,
Eu assisto filme sem legenda e eu ouço música, mas a minha fala não melhora. Aí se pergunta, mas você tá falando? Não. Então como é que você vai melhorar? Entendeu? É a questão seguinte, é focar as competências. Se você quer ouvir música, beleza, você está trabalhando só escuta. Você quer assistir filme sem legenda, você está trabalhando na escuta. Só. Você não está trabalhando nem leitura, porque não vai ter legenda para te ajudar para ler junto, entendeu? Então, não tem como você trabalhar uma competência querendo que a outra magicamente vá melhorar. É que nem trabalhar a perna e querer que o braço fique mais forte. Que- Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante. Se quer melhorar a sua escrita, escreve. Pega um parágrafo por dia, pega um texto por dia. Se quer melhorar a escuta, escuta mais. Eu falo, não, às vezes não precisa se estressar tanto assim, de eu preciso assistir um filme sem legenda. Não, calma, põe uma legenda em inglês, pelo menos você consegue ler, assimilar, tudo mais. Só que a fala não tem como. Você vai precisar falar com alguém. Porque mesmo você falar sozinho, tudo bem, só que aí você não vai ter alguém para te corrigir, para guiar a conversa e tudo mais. Então você pode até imaginar como que seria com uma conversa, né? Mas não tem jeito, você vai precisar falar com alguém, você vai precisar conversar com o professor, com um amigo. Então, isso é uma das coisas, por isso que a escola até chama Verbalize Now, porque a nossa prioridade é falar. Porque eu falo para os alunos, se você conseguir um emprego fora, se você precisa escrever um e-mail, pega lá o Grammarly. Você consegue escrever um e-mail, ele vai te corrigir, ótimo. Só que como é que você vai fazer uma entrevista sem falar? Você não tem como colocar um texto no Google Translate e dar o play. Então, a fala é extremamente importante, porque vai ser o diferencial. É assim que você vai conseguir entrar e conseguir sua oportunidade, entendeu? Massa. Que ferramentas você nos, assim, nos indicaria para poder eh, utilizar el listening, write? ¿Tem alguma que você poderia recomendar ou só entrar no Google aí para? Bom, vamos lá. Se você quiser treinar a pronúncia, tem um app que chama Elsa, que é muito bom. Esse eu recomendo, Elsa, porque ele vai te falar bem, como pronunciar as palavras e tudo mais. Então, e você pode gravar e tudo mais. Para quem está começando, eu recomendo o Duolingo para despertar a vontade de estudar. Porque o Duolingo é muito bom nesse sentido. Você fala assim, meu Deus, vou ganhar aqui as estrelinhas, isso aqui e tal. Ele desperta. Só que chega uma hora, quando você vai entrando no A2, né, no intermediário, que chega uma hora que ele já não. O Duolingo não vai suprir o que você precisa. E se o caso for trabalhar, né, numa empresa internacional, aí sim que não vai ajudar mesmo. Em questão de leitura, a leitura vai depender muito do nível, né, da pessoa. Às vezes você consegue achar coisas por níveis, né? Leituras por níveis, podcast separado por nível e tudo mais. O que eu recomendo? Se você vê que, assim, você leu uma página de um livro e você teve que parar para procurar 10, 15 palavras ou mais, talvez seja muito cansativo. Vai ser um negócio que você fala assim, meu Deus do céu, eu tô mais parando do que lendo. Então, assim, tentar adequar a leitura, né, para o seu nível e a questão de escuta. Esse é um ponto que eu sempre falo para as pessoas. As pessoas têm uma vontade assim, eu quero assistir um filme em inglês sem legenda. Gente, isso não é o que vai medir a sua fluência, não é o que vai medir seu nível. Eu vou te falar por quê. Porque os filmes hoje em dia tem explosão, tem a trilha sonora no fundo, tem Foley, né? Tem sons e tudo mais. E, cara, às vezes, sem legenda, é difícil de entender. Então, eu acho que você tem que fazer uma escolha. Se você quer assistir o filme e entender, põe legenda em inglês. Pelo menos você vai treinar a leitura também, isso é bom. Agora, se você realmente quer ver como se desafiar, né, a ouvir,
Pega um TED Talk, porque pelo menos o TED Talk vai ser só a pessoa lá no palco falando. Porque, convenhamos, né? Se você tá numa reunião, pode ser que, assim, a pessoa tenha um microfone ruim e tudo mais. Só que, no geral, você não vai ter explosão, você não vai ter música, você não vai, você não vai ter muita coisa acontecendo. Então, não é um ambiente que você precisa realmente, assim, tipo, desafiar sua escuta, entendeu? Então, assim, acho que se você conseguir pelo menos ouvir, sei lá, um TED Talk ou alguma coisa que seja um tutorial, mas talvez filme, eu acho que não tem tanta essa necessidade de fazer, de ouvir sem assistir sem legenda. É, eu, por exemplo, né, eu pego contos assim de crianças mesmo, né, que tem algumas que já a gente conhece e por aí que vai pegando uma afinidade, né? Hay otra cosa que se cuestiona, que es hacer inglés con un nativo de su lengua o con un nativo do país, né? Pode ser americano ou britânico, né? Olha, eu acho que assim, independente de ser nativo ou não, ele tem que ser professor. Eu vou te falar isso pela minha experiência. O meu namorado, né, o meu sócio, né, que construiu a Verbalize Now comigo, ele é americano. E Uhum. agora ele tá aprendendo português. E português é uma língua que todo mundo fala assim pra mim: ai, Thalita, você mora fora, por que você não ensina português pra estrangeiro? Eu falei assim: você já tentou ensinar português? Ó, é muito difícil. Para quem não é professor de português, é muito difícil você explicar a sua própria língua, entendeu? Pra você ter uma noção, essa semana mesmo, o Ryan me perguntou assim: o que é tree? Aí eu, isso é fácil, é árvore. Aí ele assim, então o que é um pé de limão? Eu, ai meu Deus, o que é um pé de limão? Como é que eu vou explicar um pé de limão? Eu buguei, eu falei assim, meu Deus, peraí que eu preciso procurar, por que a gente chama pé de limão? Raymond Talk. Então, gente, eu falei para ele, ó, faz Duolingo, porque eu não sou boa professora de português. Então, assim, voltando à sua pergunta, eu acho que só a pessoa ser nativa não é uma boa ideia. Porque ela vai saber falar, mas ela não vai saber explicar. É que nem o que está acontecendo comigo, assim, eu sei falar português, mas tem umas coisas que eu não sei explicar. Ele me perguntou qual que era a diferença de agasalho e moletom. Eu falei assim, cara, eu não consigo pensar qual que é a diferença, em que situação que eu uso um ou outro, entendeu? Então, tem certas coisas que um nativo não vai te dar, principalmente nessa parte acadêmica. Agora, se a pessoa é nativa e professor, aí sim. Porque eu vou te falar, eu já tive amigos, por exemplo, irlandeses, que não sabiam o que era um verbo. Entendeu? E aí você fala assim, beleza, como é que a pessoa vai dar uma aula de inglês se a pessoa não sabe nem o que é um verbo? Então, assim, eu acho que não tem essa questão, assim, tipo, ai, nativo é melhor. Não, você tem que ter um professor, seja professor mesmo. Que bacana, né? Eu como, assim, é interessante isso de ser ou não ser professor, porque, por exemplo, eu sou nativo de habla hispana, né? Ou Uhum. espanhol, como quisieran dizer. Porém, eu fiz uma maratona de um mês, cara, assim, final de semana, assim, 4 horas full time, é esgotador pra caramba. Eu Uhum. quis experimentar essa, o sea, se funciona ou não, né? E eu te vou falar assim, por experiência própria, tá? Não quero dizer que eu sou dono da verdade nem nada disso. Eu, quando fiz com um professor nativo em espanhol, eu entendi mais coisas que fazer com um nativo em português. Eu não Uhum. sei se tem muito a ver a pronúncia ou, ou não sei que é mais assim. Eu recomendaria você fazer com um nativo de sua língua mãe, né? É, porque Definitivamente. porque o professor, ele sabe as suas necessidades. Então, ele sabe o que você vai ter você que vai confundir de palavras, de pronúncia, porque ele também teve que aprender. Então, eu acho que assim, a gente como
como falante de inglês como segunda língua, a gente sabe como que é mais fácil explicar as coisas. Eu mesmo, assim, às vezes eu tento, o Ryan me perguntar, mas como é que você explicaria isso para um brasileiro? E aí eu já tenho um jeito que eu sei que o brasileiro vai entender. Entendeu? Que é um negócio que, assim, não precisa ficar pensando muito ou penando muito para fazer. Então, eu acho que realmente o professor que não é nativo ajuda muito nesse sentido, né? E se ele sabe a sua língua, ele vai saber o que você sabe, quais são as suas dificuldades, né? Isso faz toda a diferença. Agora que você tem muitos alunos e sabe a necessidade do mercado, poderia comentar um pouco para as pessoas que ainda não estão em este desafio do inglês, de as oportunidades que ele está perdendo no mercado de TI? Cara, eu vou falar uma oportunidade que ninguém para pensar. Você aprende mais rápido se você fala inglês. Eu vou te dar um exemplo muito besta. Eu peguei um pedaço de código, assim, de CSS, e mostrei para uma professora de inglês, que não uma das nossas professoras do nosso time. Eu falei assim, me fala o que você está vendo aqui. Ela falou assim, isso aqui é sei lá, um elemento X, que ele tem tamanho tal, ele é da cor tal, ele é da altura tal, e ele vai estar centralizado dessa forma, tarará. Ela não sabe programação, só que só de ler ela entendeu tudo que tinha acontecer, tudo que tinha que estar lá, entendeu? E aí você pensa o seguinte: agora imagina a pessoa que não sabe inglês e vai aprender do zero, e ela tem que ir lá decorar. Height é altura, não sei o que lá, é isso aqui. Cara, é um tempo muito grande que você vai perder só para poder traduzir e lembrar a tradução. Então, acho que assim, começar por aí, você vai acelerar o seu conhecimento, você vai acelerar o seu aprendizado, e você, além disso, isso vai te ajudar a entender melhor a dinâmica, né, da programação. Porque a programação é pensada em cima do inglês. E aí, entrando no mercado de trabalho, muitas oportunidades, até mesmo no Brasil, tem que falar com um time de fora. Então, se você acaba não conseguindo falar inglês, você perde muita coisa. E se tem uma coisa que a gente aprendeu com a pandemia, é que assim, beleza, antes você ia lá, você procurava emprego na sua cidade. Entrou a pandemia, você fala, cara, peraí, eu posso morar no interior, mas trabalhar para São Paulo? E aí, quem fala inglês falou, peraí, eu posso morar no interior, mas eu posso trabalhar para São Francisco, eu posso trabalhar para Europa, eu posso trabalhar para outros lugares. Então, assim, o mercado aumenta, as oportunidades aumentam, porque você pode fazer trabalhar de qualquer lugar, trabalhar para outras empresas e morar em outros países. Então, assim, acaba que, ao meu ver, abre muitas portas falar inglês. E hoje em dia, assim, deixou de ser um diferencial para ser uma coisa que é essencial mesmo. Eu acredito também que há um problema de perfeccionismo na pronúncia. Há muita gente, por exemplo, agora estamos falando esse idioma nativo e eu não sou um expert e tenho um sotaque muito forte, mas você está entendendo, né? Sim. Então, há um paradigma aí que as pessoas às vezes querem falar na perfeição. Que podemos aconselhar às pessoas? Cara, se ele vai ser um produtor de TV e precisa sair na televisão, tudo bem, né? Mas assim, para nós que trabalhamos na área de TI, que poderia nos contar? Olha, eu acho que é o seguinte, uma das coisas que eu não entendo é o seguinte, a gente tem o brasileiro, né? Eu acho que isso é meio que outros países também da América do Sul também tem isso, né? De querer falar inglês perfeito. Só que eu acho que é engraçado é porque a gente não tem o mesmo nível de exigência com o português. A gente fala as coisas erradas. Teve um dia que. Não, só um pequeno adendo. A minha aluna virou e falou assim: mas por que eu falo I go to? Eu falei assim: porque você vai para. Aí ela assim: não, mas eu falo eu vou na. Eu falei assim: então, mas não tá certo, né? Eu vou na casa de alguém, eu vou à casa de alguém. Aí ela: é verdade? Aí eu falei assim: peraí, vamos procurar no Google. E a gente foi procurar no Google, no meio da aula de inglês, como falava em português.
Então, assim, se a gente não fala português perfeitamente, por que você vai querer falar inglês perfeitamente, gente? É a nossa segunda língua, não tem necessidade. Só que o que as pessoas não entendem é o que é o seguinte: quando você tá trabalhando com gente de outros países, cara, ninguém tá nem aí. Eles vão falar do jeito deles. Eu já tive chefe holandesa que falava assim: ai, gente, como é que fala não sei o que lá, tarará? E perguntava pro time, como é que fala isso aqui em inglês? Cara, no meio da reunião, e tá tudo certo, sabe? Tipo, a gente coloca, né? As pessoas colocam um peso muito grande para aprender inglês perfeitamente, só que eu acho que isso vem muito do julgamento das outras pessoas. Porque se você vai trabalhar num time internacional, as pessoas estão tentando se ajudar, estão tentando entender, estão tentando falar, mas quando é brasileiro com brasileiro, eu vejo que assim, rola muito. Não sei se é inveja, o que que é, e as pessoas gostam de ficar alfinetando, ai, falou isso aqui errado, pronunciou errado, olha o inglês dela, não sei o quê. E eu falo assim, cara, qual que é a necessidade disso? A gente tem que se ajudar, a gente tem que se levantar, não ficar colocando o dedo, sabe? A gente é tão difícil a gente aprender uma segunda língua e ainda ter gente ficar criticando isso não faz o menor sentido para mim. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar essa coisa de querer falar inglês perfeito. Tem gente que às vezes entra em contato comigo pelo LinkedIn e fala assim, Thalita, me fala uma coisa, você acha que eu devo aprender inglês americano, né, ter professor americano ou britânico? Eu falo assim, acho que você devia ter aula com indiano, porque se você tiver aula com indiano, você entende todo mundo. Y nuestra área, Talita, tú sabes, ¿eh? Que los más É o que cabezudos son los indianos son los más cabezudos de la área, ¿no? Sin desmerecer a cualquier país, mas acredito que así, cuando yo converso con un taxista, ¿no? Cuando el problema ya es un poco así, caraca, que requiere ya otro nivel, ¿no? Vamos a hablar, yo ya fui atendido por 3, 4 indianos, mas es un inglés bravo de bravo, viu? Se eu achava que entendia alguma coisa, mas mesmo assim, ele indiano consegue ter cara de pau e ir, cara. E vai lá. E até esses dias eu fiz um post no LinkedIn brincando, né? Eu falei assim: enquanto o brasileiro tá aqui procurando no Google, né? Como falar inglês como americano, como nativo, os indianos estão lá sendo CEO de um monte de startup nos Estados Unidos. Então, assim, por quê? Porque na cabeça deles, eles não ficam pensando, eu tenho que soar como um nativo. Não, eles estão lá assim, não, mano, tem que pegar essa oportunidade, vamos lá, vamos fazer o negócio acontecer. Se o brasileiro tivesse essa mesma, né, tivesse esse desbloqueio, cara, a gente já tá dominando mais ainda. Essa é uma palavra muito forte, desbloqueio. Uhum. Cara, Mas é isso mesmo. como é que você, já vou tomar essa pegada já dessa fala já, como é que chega a desbloquear a los alunos? Olha, eu vou falar, eu estudei bastante psicologia para isso. Porque eu vou te falar uma coisa, eu dou aula há 17 anos. E assim, eu trabalho majoritariamente com adulto. Eu, assim, foram pouquíssimos adolescentes ou crianças que eu dei aula durante minha carreira. Pessoas que Você sabem não. o que querem, né, cara? Sim, exatamente. Só que você não tem a noção de quantas pessoas chegam para mim com trauma por causa do inglês. E não é pouca, não. Foram, tipo assim, dezenas e dezenas e dezenas durante esses anos. E eu vou falar, a grande parte falta confiança. Só que aí, o que eu faço? Eu trabalho isso durante as aulas, eu trabalho confiança. Então, vamos supor, eu tinha uma aluna que ela, toda vez que eu falava qualquer coisa que ela não entendia, ela entrava em desespero. Aí ela ficava ansiosa. Ai, meu Deus, City, fala português, não tô entendendo. Eu falei assim: olha, vamos fazer o seguinte: próxima vez que você não me entender, eu quero que você respire fundo e me pergunta: você pode repetir em inglês? Aí eu vou repetir de outra forma e aí a gente vai tentar a partir daí. Eu sei que assim, demorou algumas semanas, mas hoje em dia, quando eu falo um negócio que ela não entende, ela, na maior calma do mundo, teacher, não entendi isso, pode repetir? E aí ela conseguiu, tipo, beleza, não entendi, não tem problema, vamos a bola para frente, porque pensa o seguinte, quando é em português ou quando é em espanhol, né? Se você não entende alguém do seu país, o que acontece? Você não entra em parafuso, meu Deus, não tô entendendo português.
Não, você fala assim, desculpa, não entendi, você pode repetir? E pronto. Então, por que que em inglês não pode ser a mesma coisa? Por que que a gente não pode só pedir, você pode repetir? Você pode falar de novo? Desculpa, você pode falar de outra forma? E pronto. Então, eu acho que assim, o que a gente tem que mudar primeiro é o mindset. E aí depois que entra o inglês, porque aí tudo fica mais fácil se você conseguir mudar o mindset. Tudo vai fluir mais fácil, o aprendizado fica mais fácil. E isso vale para tudo, assim. Vale, por exemplo, para como que você vai comunicar com as pessoas, como que você vai, sei lá, se deu branco, o que, que você vai fazer? Deu branco. Quando dá branco em português, o que, que você faz? Nossa, como é que chama o negócio que você usa para fazer, não sei o que lá? Entendeu? A gente vai lá e dá um jeito. Só que aí, se você não aprende a falar isso em inglês, quando você der o branco, você vai entrar em parafuso. Você vai falar, meu Deus, e agora o que eu faço? E agora o que eu faço? Agora, isso é uma coisa que eu sempre treino com os alunos. Se você não souber falar alguma coisa, me explica o que você quer dizer. Porque quando se chegar numa reunião com um americano, você não vai virar e falar assim, how do I say this in English? Porque a pessoa não vai falar português. Então, todas essas questões do dia a dia, eu já vou preparando os alunos desde o começo. Então, assim, se você der branco, se você não conseguir falar alguma coisa, se você não entender o que a pessoa vai falar, vamos normalizar isso. Vamos normalizar pedir para repetir. Vamos normalizar. Nossa, eu falei um negócio errado e pronto, entendeu? Eu acho que a gente precisa mudar muito a maneira de pensar. Porque o inglês não precisa ser esse bicho de sete cabeças, não precisa ser esse trauma que é tão grande assim nas pessoas, entendeu? Ou não Sí, deveria. sí. Não sei se já tive um aluno assim, mas eu escuto a muitas pessoas falar assim, né? Cara, eu leio e entendo muito, mas eu não consigo falar somente, né? O sea, a gente se engana no jeito de que um, eh, cada habilidade que você vai adquirindo não é somente não, em idioma de inglês, né? Essa escrita, essa listening, essa pronúncia, né? Então, ¿cuántos días por semana debería dedicarle a cada ítem? Depende O, da sua dificuldade e do seu objetivo, entendeu? Porque assim, se o seu objetivo é aprender inglês para viajar, será que é realmente necessário você ficar escrevendo ou lendo Exacto. muito, entendeu? Então, acho que assim, depende do seu objetivo. Tem gente que quer falar inglês porque quer. Quando eu for viajar, eu quero me virar. Agora, se você vai trabalhar, esse é um ponto importante. Como que você vai estudar? O pessoal, você fala assim, ó, você tem 1 hora para estudar para uma entrevista de inglês. O que, que você vai fazer? Você vai ficar ouvindo música ou você vai ficar assistindo um vídeo no YouTube de como responder perguntas de entrevista de inglês? Entendeu? Entrevista de emprego, né? Então é o seguinte, mais do que o tempo, é como que você vai estudar. Porque isso é uma coisa que as pessoas, elas fazem muito passivamente. Eu vou colocar uma música aqui em inglês para lavar a louça. Cara, mas você não tá ativamente ouvindo e prestando atenção. Peraí, o que é essa palavra aqui? Como é que pronuncia? Nossa, essa frase aqui, essa expressão tal. A gente quer aprender por osmose e não dá. Tudo que você for fazer, faz ativamente. Tudo que você for fazer, faça pensando no qual que vai ser o propósito disso. Porque, por exemplo, o que adianta você falar assim, cara, eu quero aprender inglês para poder, sei lá, ser programador na minha área. Aí você vai falar assim, beleza. Aí você vai ficar ouvindo letra de música romântica. Só assim, beleza, vai ajudar um pouco no listening e tudo mais, mas o vocabulário não vai te ajudar no seu dia a dia. Não vai ajudar o que você precisa, entendeu? Então, mais do que o tempo, é o foco. É o você saber o que é o seu objetivo, traçar esse objetivo e estudar para ele, e focar nele, no vocabulário relacionado, nas pronúncias relacionadas, nas construções de frases relacionadas a esse objetivo, entendeu? Eu acredito, entendi, que a pergunta mais assim que você deve receber é
Thalita, em quanto tempo vou aprender inglês? Você ganhasse R$ 1 cada vez que eu ouvisse isso. Ó, a resposta padrão que eu dou, depende de você. É a resposta que todo mundo mais odeia, né? Mas eu vou te falar uma coisa. Eu já tive aluno que começou do zero e em 8 meses conseguiu vaga em Portugal, conseguiu vaga em empresa internacional. Eu já tive aluno que começou do zero, em 8 meses eles ainda estavam aprendendo verbo to be. Entendeu? Ok. Então, não é só o tempo em si, é o que você vai fazer com esse tempo. Porque se começar, tipo, essa semana foi corrida, desculpa, a gente não deu fazer homework. Essa semana eu não consigo fazer aula. Essa semana... Aí, beleza, só vai demorando mais, entendeu? Só que eu já tive aluno que falou assim, cara, eu quero fazer 30 minutos por dia de conversação e, além disso, ele treinava fora disso. Cara, em 8 meses ele conseguiu do zero, assim. Tipo, ele tava focado, super, falou, vou conseguir, vou fazer um negócio, vou estudar, tal, eu quero mudar de vida, entendeu? Então, acho que, assim, primeiro é a Mas, motivação. Se você tem essa motivação, você vai conseguir mais rápido. Porque, claro, adquirir uma língua nova não é fácil, demanda tempo. Só que o que você precisa para trabalhar não é o inglês proficiente, não é falar que nem um professor de inglês. Tem muito aluno meu que é programador que com B1 intermediário já consegue vaga fora. O que é importante é você conseguir se comunicar claramente e você conseguir entender o que as pessoas estão te pedindo. Fora isso, você tem sotaque? Beleza. Você esqueceu alguma palavra, tal, se vira, se dá um jeito, mas faz a comunicação acontecer. Então, assim, o mais importante do que o tempo é a qualidade do estudo. massa. En Verbalize Now tem a opção de fazer diariamente, porque vi os pacotes aí uma vez por semana. Como é que a gente trabalharia nesse sentido de você falando 30 minutos diários, né? Esse foi um pacote especial que eu fiz para esse aluno, que ele falou assim, cara, Ah, eu quero tá. fazer 30 minutos por dia. Então, assim, tem uns pacotes lá, mas que se alguém precisar de alguma coisa específica, a gente consegue conversar e customizar também. Eu acredito, Mas aí depende da pessoa, né? eu acredito que quando a pessoa realmente quer fazer um investimento e quer o que ele quer, ele inverte, né? Não estamos falando de 100, 200, né? Ele faz uma inversão a longo prazo que vai trazer um benefício gigante para ele, né, Thalita? Exatamente. E assim, cara, eu fiquei 8 anos estudando inglês, sabe? É muito tempo. Gente, ninguém hoje em dia, nenhum adulto tem tempo para ficar 8 anos estudando para depois aplicar para uma vaga, gente. Não dá, não dá. Então, assim, tem que ter um jeito de otimizar isso. E eu vou falar, quando eu fiz inglês, só no último ano que eles colocaram conversação. A gente ficou, tipo, estudando livro, ouvir. Eu dei muita sorte, porque eu estudava com uma amiga, então a gente tinha muito espaço dentro da nossa aula para conversar, mas não era aula de conversação. A gente que trazia muito essa parte. Mas muitas escolas tradicionais, elas focam muito em exercício, né, os worksheets e repetição, mas não foca em fazer a pessoa um falante independente. Porque é isso que eu quero que os meus alunos sejam, eles sejam independentes, que se eles errarem, eles saibam o que eles têm que fazer para poder se virar. Que se eles precisar perguntar alguma coisa, que eles vão ter né, as ferramentas para conseguir se virar. Agora, o que muitas escolas fazem é tipo repetição. Eu sei falar what's your name, mas eu sei falar qualquer outra coisa fora disso? Não. Entendeu? Então, tem escola que eu já assisti aula, aquelas aulas experimental, né? Tipo, só que em outras línguas, que até hoje eu lembro da frase, mas vai falar se eu sei falar outra coisa além daquela frase. Não tem como. Então, assim, não adianta só você ficar repetindo, você tem que saber ser independente também. Thalita, é assim, né? Eu sempre recomendo às pessoas e falo que uma nova soft ou hard skill, você vai não pegar
pouco tempo, como muita propaganda, muito marketing fala, né, Thalita? Por exemplo, não sei se você já escutou CCNA, CCNP, programação, cloud, todas essas pessoas oferecendo-te em 3 meses, 6 meses, virar você um sênior, né? E isso também acontece com em inglês, né? Como filtrar e como escolher a melhor opção? Olha, eu vou te falar o seguinte: primeiro pensar no objetivo, certo? Porque, por exemplo, a gente trabalha com inglês para o trabalho. Se você quer, por exemplo, aprender inglês para viajar, eu não tenho como te ajudar, entendeu? Não faz parte do nosso, né, leque de expertise. O grande problema que eu vejo das escolas é que elas querem ser muito gerais e abranger demais. Só que aí se acaba que se aprende um monte de coisa que às vezes não vai suprir, entendeu? Você tá lá no livro, abre assim um livro, a vida dos pinguins. Aí você fala assim, cara, onde que eu vou aprender? Onde que eu vou usar essas palavras na minha vida, sabe? Então, acho que é o seguinte: primeiro, saiba quais são seus objetivos e veja qual que é a melhor forma de você atingir eles. Segundo, eu sei que, claro, tem a questão de orçamento, né? Tipo, você tem que ver o que cabe no seu orçamento. Só que, às vezes, o que é barato sai caro. Porque, às vezes é um método que você não se adapta, ou aqueles métodos que fica 3, 5 anos, e você fala assim, meu Deus do céu. Teve um aluno que veio fazer aula com a gente, que ele estava um ano no Verbo to Be. Eu falei assim, pelo amor Pelo de amor de Deus, Deus. um ano no Verbo to Be, não, para! Entendeu? Então, assim, eu acho que tem coisa que também tem. Vamos, né? Vamos atualizar um pouco aí o ensino, né? Mas uma coisa que eu recomendo também é você ver o material da escola, no sentido assim, ver qual que é a abordagem, ver qual que é a metodologia, porque isso é uma coisa que as pessoas não se atentam tanto. Vai só no que é mais barato, só que aí às vezes vai ver, tipo assim, o curso sei lá, não tem uma metodologia que faz sentido para você, ou, por exemplo, tem muita escrita, mas você é uma pessoa que é mais visual, você gosta mais de ver vídeo e tal, então, assim, é importante você saber qual que é a sua forma, assim, que você retém o conhecimento, né, melhor, e ver o que a escola tem para oferecer. Porque se você perguntar para qualquer escola, eles vão saber te falar qual que é a metodologia, né, qual que é a abordagem deles, tal, e então, assim, vá por esse lado, não só pelo bolso, entendeu? Eu sei que às vezes é difícil, mas quantas pessoas que eu já vi, que eu já conversei, que falaram que começou o curso, parou, começou, parou, começou, parou, porque não se adaptou ao método. Então, para mim, ao meu ver, o barato saiu muito mais caro, porque toda vez que você for começar, você tem que começar do zero de novo, nossa, é muito dinheiro que você vai gastar. E o pior é que a gente não pode parar, né, Thalita? Porque se para, já era todo o aprendizado, fica para el olvido, né? É um pouco difícil. Eu falo que é que nem a para academia. Quando você volta, é mais fácil do que quem está começando do zero, mas você precisa, um músculo que você precisa exercitar de novo, né? Em Verbalize Now, tem aula experimental, como é que funciona? Conta para a gente. Então, a gente faz o seguinte: a gente tem aulas em grupo, né, e aulas individuais. A gente não faz aula experimental para aula individual, porque assim, a gente faz o curso individual para aquela pessoa. Então, assim, por esse motivo a gente não faz as aulas experimental para aula individual, mas se você quiser participar de um grupo, de uma aula em grupo, ou ver uma aula gravada, pode ficar à vontade, pode vir, não tem custo nenhum. Mas eu sempre marco com os alunos, né, uma avaliação primeiro, para entender qual que é o momento da pessoa e ver se faz sentido a pessoa fazer aula com a gente. Porque assim, quem me conhece sabe que Exato. eu Cara, sou isso é muito massa. honesta. Eu sou muito Isso é honesta. massa. Teve gente que já me perguntou assim, cara, de verdade, você acha que vale a pena fazer aula com você? Eu falei assim, você eu acho que não. Porque se você fizer isso aqui, isso aqui, isso aqui, você vai conseguir chegar no mesmo lugar, entendeu? Então, assim, eu vejo o que cada pessoa precisa e vou direcionando para qual que é o Top. melhor lugar, entendeu? E se eu vejo que não faz sentido a pessoa fazer aula com a gente, eu não vou ficar empurrando o pacote só para vender, porque para a gente não faz sentido. Eu quero gente que tá alinhado com o nosso objetivo, entendeu? Top, Thalita, top. Para aqueles que têm a oportunidade
de migrar e fazer esses famosos intercâmbios, né? E entrar nessa imersão também seria uma boa, né? Você já pensou em fazer algo assim? Para os alunos, né? Você fala. É, isso. Eu comecei, eu estava com uma ideia embrionária de fazer uma parceria com uma escola nos Estados Unidos e fazer um Uhum. curso da Verbalize Now intensivo lá, entendeu? Massa. Eu comecei a conversar, só que acabou que tanta coisa aconteceu no Brasil que eu não consegui fazer isso ainda, mas é uma coisa que eu gostaria de fazer. Mas isso é uma coisa que eu vejo muito assim pelos nossos alunos quando eles vão fazer intercâmbio, porque às vezes eu tenho aluno que está fazendo, sei lá, se preparando para entrevista de emprego, só que chega num curso fora, eles colocam a pessoa lá no básico, no intermediário, e eu falo assim, cara, a gente está fazendo aqui, tipo, um puta trabalho para, sei lá, para a pessoa usar o inglês no dia a dia dela, e aí chega lá, ela vai aprender tipo happy, sad, I'm hungry. Então, assim, eu vejo muito uma necessidade de um curso focado, mesmo que não seja esses geralzão que tem geralmente nos países, né? Massa. Thalita, já para ir finalizando, que eu sei que o tempo de você já está programado, né? Entrevista de trabalho, exemplo, el día de hoje sou procurado para umas vagas, né? Dentro de umas empresas grandes, onde falam para mim, Tommy, eu tenho um nível de A2, poderíamos falar, né? Mas ainda eu não estou, acredito que me falta vocabulário para poder ter um diálogo com uma pessoa estrangeira, né? E me questionam isso, né? Beleza, você tem A2, mas você vai ter semanalmente entrevistas com os diretores. Então, a gente também tem que ter essa ciência, né, Thalita? Porque às vezes a gente quer jeitinho esse, que, né? E afinal você sai queimando, né? Uhum. Olha, eu falo que tem os hard skills do inglês e os soft skills do inglês. O hard skill é a gramática, a pronúncia, construção de frases, essa parte, né, técnica. E os soft skills, que é você conseguir negociar com o cliente, liderar um time, liderar uma reunião, fazer uma apresentação, porque você tem que ter um jogo de cintura e uma linguagem diferente. Porque assim, você não vai ter como falar, chegar sei lá, pro seu time e falar it's good, it's bad. Você vai ter que, né, trabalhar mais, porque você tem que dar um feedback diferenciado e tudo mais. Então, eu falo para os alunos, principalmente gente a cargos de gerência, cargos que precisa conversar com o cliente, não adianta, você vai ter que ter um nível mais alto. Não tem escapatória. Porque se você quiser fazer o seu trabalho bem feito, você vai ter que ter esse jogo de cintura. Agora, pessoal que é mais técnico, que só tem que falar com o próprio time e tudo mais, aí geralmente é mais tranquilo. Aí já consegue um B1, B2 muito bom, sabe? Mas o B1 que já consegue se desenvolver bem, já consegue falar. E como ver essas oportunidades? Como vocês também ajudam nesse sentido? Por exemplo, o LinkedIn, que é uma ferramenta muito poderosa, né? Para Uhum, procurar empregos. Vocês também dão uma força assim, Tommy, você está, é de data center, vos, um exemplo meu, por exemplo, né? Você está em data uhum. center, a gente acha que aqui tem uma oportunidade e para o nível que você está, seria bom que você participe para testar como também está seu inglês. Também dão esse suporte vocês? Você fala para os próprios alunos, né? Isso. Sim, sim, tanto é que assim, a gente trabalha com os dois lados, né? A gente trabalha com os recrutadores e a gente trabalha com os profissionais de tecnologia. E a gente tem curso só para recrutador, e aí a gente faz os matches. Então, Massa. eu tenho um relacionamento muito próximo, aliás, até a Raíssa ali, ó, que está comentando, é minha aluna também, recrutadora. E aí a gente tem um relacionamento muito próximo, e aí as minhas alunas, os alunos, né, de tecnologia, né, de recrutamento, falam assim, teacher, você tem sei lá, um Java Senior que tá com inglês bom para me indicar, eu falo, tá, tem esse aqui, esse aqui, esse aqui, pronto. E aí eu já faço o match das Top, pessoas, entendeu? top, Então, top. assim, é uma coisa que eu amo, adoro ajudar os alunos
alunos e a se conectar e se ajudar, né? Porque pô, o recrutador quer fechar a vaga, a pessoa quer a vaga, então por que não vamos juntar os dois, né? Thalita, dos últimas preguntas. Uhum. ¿Cómo ganar? Y esa es una pregunta mía, ¿no? Que porque estoy en ese proceso de toda essa caminhada, né? E a vezes também receber muitas ofertas também a gente fica assim um pouco sufocado, né? A gente, caraca, e a pressão e a frustração e saber lidar com isso também é um pouco de ter calma, né? Que tu hora vai chegar se você faz essas coisas certas. Vocabulário. Eu já vi, né? Oh, pega um post-it e coloca em toda a sua casa as palavras e isso, né? Além dessas coisas, que mais você recomendaria? Para vocabulário, eu recomendo usar. Porque é o seguinte, o post-it vai tá ótimo lá, só que você tem que olhar ele e falar. Porque se você não usar, é mais difícil de você aprender. Então, Sim. o que a primeira coisa, coloque em prática. Se você não conseguir falar, não tiver um lugar para falar, tenta fazer frase, tenta escrever, tenta pensar em situações, porque vocabulário é difícil para você integrar, ainda mais quando você tem uma lista de coisas, né? Principalmente na área de tecnologia, tem muita coisa. É uma coisa que é difícil no começo, mas se você não colocar em prática, não tem como. Massa. Hay también hay exámenes, certificações de proficiência que ajuda a gente. Como que vê você esse assunto de los exámenes? Olha, essa parte de certificação, eu falo para os alunos, faz se você realmente precisar. Porque assim, o custo é alto, é, muitos deles têm validade, é 2 anos de validade. E se você não tem um motivo para tirar, eu acho que não faz sentido. Se você quiser só testar, eu acho que é um preço muito alto. Se quiser testar, me manda uma mensagem, a gente marca, eu faço um nivelamento. Economizo dinheiro. Porque, assim, para que serve um TOEFL, um IELTS? É para você lá fazer um curso numa universidade fora do Brasil. Aí sim, faz sentido, porque você vai precisar comprovar. Agora, se vamos supor, você chega lá numa entrevista em inglês. Aí você chega para a recrutadora: olha aqui, ó, minha nota do IELTS. Tó. Aí a pessoa vai fazer uma entrevista com você. Se não conseguir falar, para que serve essa nota? Não serve para nada, entendeu? Então, mais do Top. que você ter uma nota, mostra que você consegue fazer. Porque é isso que eles querem, eles não estão nem aí se você vai precisar. Tem países que talvez precise para tirar visto, aí é já outra história. Mas se você não tiver necessidade, eu acho que é besteira fazer. Massa, você me está convencendo a fazer aulas aí em É porque eu falo a verdade. é top de linha. Eu falo É que tal, antes de ser vendedora de curso, eu sou professora de inglês. não, e essa parada é a mais importante de todo, né, Thalita? Para qualquer curso que você vai fazer, porque o marketing é brutal, né, Thalita? O marketing no dia de hoje te oferece de todo, mas não é assim. A gente sabe que não é assim, que é um trabalho a longo prazo e pior, aprender um novo idioma, né, Thalita? Sim, não, é difícil. E se você não trabalhar a parte emocional, fica mais difícil ainda. Então, eu falo para os alunos, trabalha emocional, trabalha tudo essa parte junto, né, do estudo, porque isso vai ser o diferencial. Você saber lidar com as dificuldades que é aprender uma segunda língua. Thalita, hoje basicamente nos hemos dedicado a que as pessoas entendam que é o inglês e por que precisam do inglês, né? Me gostaria mais na frente ter a oportunidade de conversar um pouco mais e saber como é que Thalita chegou a esse sucesso que é o dia de hoje. Opa, a gente pode marcar sim. Há alguma coisa mais que você gostaria de añadir para que no hayamos cubierto en este bate-papo para los alumnos que quieran comenzar o ya estén intermediários? Olha, a gente falou bastante coisa, né, no geral, mas uma coisa que eu falo é o seguinte: tenha compaixão por você mesmo,
Porque muitas pessoas são muito duras, sabe? Tipo assim, ai, eu não consigo fazer isso, ai, não sei o que, não dá, não consigo, tal. Gente, é difícil aprender uma língua nova? É. Só que saiba os seus limites, saiba que, assim, eu falo, você tem que dar o seu melhor. Às vezes o seu melhor é 5% naquele dia. E tá ótimo, amanhã é um dia novo, você dá o que você tiver amanhã. Mas saiba o seu limite, não fica frustrado se você não conseguir aprender uma coisa nova. Eu mesmo, às vezes tem palavra nova que às vezes demora para conseguir aprender e colocar em uso. Então, assim, tenha compaixão com você mesmo para poder, né, ter paciência, falar assim, beleza, vou fazer, vou chegar, tenho meus objetivos e tudo mais. Porque, assim, acho que as pessoas se cobram muito, sabe? E essa cobrança acaba que dá um pouco de bloqueio, né? E frustração, né? Que é o mais complicado, né, Thalita? Porque quando você não consegue fazer qualquer coisa, aí você já cai, né? Porque a gente não consegue, ai meu Deus, não tô conseguindo fazer, não tô conseguindo ouvir, não tô conseguindo falar. E lembra, um dia é um dia, amanhã é um novo dia. Então amanhã você vai estar mais focado, amanhã você pode estar melhor, amanhã você pode estar. Deixa para estudar amanhã. Se você não tá bem hoje, aconteceu um monte de coisa, não tá bem emocionalmente, tudo bem, hoje é só um dia, amanhã é outro dia. Para fechar, e procurar um grupo de estudios ou conversação externas que recomendaria? Seria uma opção? Eu acho que com certeza, porque assim, o que você puder fazer vai te ajudar. Só que aí cai na que a gente falou de motivação. Você tem que correr atrás, entendeu? Porque eu vou falar, essa é a melhor era para a gente aprender alguma coisa. Porque quando eu fazia inglês, o que eu tinha era meu material didático e um dicionário. Hoje em dia, você põe no Google, né, no YouTube, gente, quanta coisa que tem, quanta informação tem muita. A gente tem muito acesso hoje em dia. Então, sai para procurar site, procurar grupos, forma grupo com os amigos, procura alguém para te ajudar, para mentorar, mas assim, faça alguma coisa. Porque não adianta, eu falo, se você começar a estudar inglês hoje, daqui a um ano você já vai estar falando muita coisa. Se você não começar hoje, daqui a um ano você vai estar igual você está hoje. Pode ter certeza. Maravilha. Thalita, para finalizarmos, por favor, suas palavras de despedidas aí para os futuros alunos de Verbalize Now. O que eu ia falar, não desistam, gente. Eu sei que às vezes é difícil, tem dias que a gente fala assim, meu Deus do céu, minha oportunidade não vai chegar. Só que não desista, continue trabalhando, consistência, foco, e um dia a oportunidade chega. Com certeza. Thalita, muito obrigado e muito obrigado por ser sincera conosco. Né? Eu acho que é como tem que ser uma pessoa, né? Se a gente tem um propósito na vida, eu acredito que é isso, né? Ajudar e falar com a verdade sempre e poder sumar em la mudança ou na trajetória desse profissional que quer aprender um novo idioma. Meu muito obrigado. Eu que Bom dia por agradeço. lá. E muito obrigada por ter mudado o horário, gente. Me desculpa. A culpa é minha. Eu que entendi errado. Aqui já são 11 horas da noite, então eu tô meio que perdida aqui. Um grande abraço, Thalita. Para E você também. a gente se vê mais na frente aí em um novo episódio. Muito obrigado, galeras Ok. aí. Muito obrigado a todos por vir aqui de um momento para De outro, mas última hora, né? agradecemos os comentários aí. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Muito obrigado. Fique com Deus. Bom almoço aí. Tchau, tchau. Tchau.